Aqui. Pronto. Acho que já deu aqui. Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos fazendo mais um Caminho Sem Dor. Hoje a gente tem o prazer de contar com a presença do Dr. Ramon, que é uma das referências de dor no nosso país. Tá? É o criador do PEN Brasil, acho que é o grupo mais conhecido aí nos meios digitais de difusão de conhecimento em dor, né? E eu entrei no PEN Brasil, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas e informações, assim como o Dr. Ramon teve essa sacada de criar um canal de comunicação rápido, tá? E o Dr. Ramon também tem vários títulos aqui. Ele é tem duas especialidades. Tem duas especialidades, neurologia e anestesiologia pelo HC da USP, tá? Tem pós-graduação em dor também pela USP Ribeirão Preto, tem título de área de atuação em dor pela ANB, tem pós-graduação em intervencionismo pela Singular e coordena o serviço, faz parte do serviço e coordenador de dor aguda e crônica do Hospital Unimed e é coordenador do SIMPEM da unidade de Vitória. Doutor Ramon, é um prazer ter você aqui com a gente e hoje vamos falar de um tema extremamente interessante. Fica à vontade. Exatamente. Tiago, primeiro lugar, obrigado novamente pelo convite, ao Carlos, ao Renato. Eu vou soltar o cronômetro aqui, senão eu esqueço, tá? E aí a gente vai a noite inteira, né? Porque falar de toxina... Voltar... Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação, né? Para mim é muito legal poder estar compartilhando um tema que a gente gosta bastante, que é a toxina botulínica. Voltando ao PEN Brasil, na verdade, foi realmente uma felicidade. Você está no lugar certo, na hora exata, você fala, poxa, eu vou criar um grupo para a gente poder só falar de dor. Mas ele só foi possível por causa de todos os participantes que gostavam de dor, né? Então, a gente passa o tempo todo falando de dor, compartilhando. Eu estou um pouquinho ausente, que está difícil carregar todos esses serviços aqui, mas eu preciso voltar. Você só esqueceu de falar da meu xodó, que é o serviço de dor crônica da Santa Casa de Vitória, né? Que a gente conseguiu montar, que é um serviço 100% SUS aí, e é fantástico. A gente se desdobra, mas a gente é feliz. É um lugar muito gostoso de se trabalhar, onde a gente pode realmente fazer a diferença. E a gente foi extremamente acolhido pela direção do hospital, né? Então, pela direção, pela oncologia, pela cirurgia, enfim, a gente conseguiu realmente aprender, mostrar o que é trabalhar em equipe. Bom, Tiago, por que eu gosto de falar? Por que eu gosto de toxina botulínica? O motivo é que não dá para você saber tudo sobre toxina botulínica. Esse é um ponto, tá? A gente está aí, eu estou estudando, a gente está estudando, preparando aí o nosso curso de toxina, né, do SIMPEM. E assim, não dá para a gente falar em 40, 50 minutos sobre toxina, né, nas suas mais variadas possibilidades. Mas eu queria... E o outro motivo que eu gosto bastante é pela história, a história da toxina botulínica, tá? É uma história bem, assim, intrigante, uma história extremamente interessante. Por quê? A toxina, na verdade, ela nasceu como intoxicação alimentar, né? Então, a partir do momento que os seres humanos eles começaram a estocar alimento, quer dizer, colocar carne em barris com águas salgadas, começaram a defumar, etc., eles criaram o ambiente propício para o Clostridium se proliferar e produzir a toxina, né? Tanto é que nós tivemos surtos, nós tivemos vários óbitos. Tem uma história bem interessante que é de uma banda que foi tocar num velório na Alemanha, e aí saindo parou num barzinho, num boteco, um restaurante, não sei, e foi comer aquelas comidas típicas alemãs, joelho de porco, aqueles negócios, e praticamente todo mundo da banda pegou botulismo, né? Então, ela nasce como intoxicação, tá? Ela se transforma numa potencial arma de guerra, tá? Então, no momento que a gente consegue cristalizar, a gente consegue isolar a toxina,
ela é uma arma em potencial, tá? É muito interessante porque, inclusive, tem alguns papiros, né, na antiguidade que fala que se você quiser matar o seu inimigo, é só convidá-lo e pegar a salsicha mal defumada, etc., produzir aquilo e colocar na comida dele, porque ele vai morrer depois que ele sair da sua casa, né? Então, assim, é interessante essa história, como que ela vem evoluindo e como o ser humano conseguiu explorar isso, tá? Deixa eu só ver. E aí uma figura emblemática foi Alan Scott, tá? Um oftalmologista. Ele descobriu que tinha um outro pesquisador que tinha conseguido cristalizar a toxina e que estava utilizando em pata de ratos, tal, para fazer uma paralisia temporária, tá? E eu acho muito interessante essa descrição do Alan Scott, a evolução e a surpresa dele de como tudo isso evoluiu, a surpresa de como a toxina evoluiu. E aí ele teve a ideia de, olha, vamos tentar utilizar aquela substância em musculatura extrínseca ocular para ver se a gente consegue corrigir o estrabismo, tá? E aí é muito interessante, eu sei que é chato ler, mas eu vou dar uma lida porque a fala dele é bem rica, né? 30 anos depois do tratamento do primeiro ser humano com toxina botulínica, as aplicações desse fármaco foram ampliadas a um número extraordinário de distúrbios. Inicialmente, eu não previa a utilização da toxina botulínica no trato gastrointestinal, na parede vesical, ou seja, para a bexiga hiperativa, na transpiração patológica, ou seja, na hiperidrose, tá? Na redução das salivas e lágrimas, ou seja, paciente com AVC, com hipersalivação, que não responde à atropina, a gente pode fazer a aplicação guiada por ultrassom dessas glândulas e realmente diminuir a salivação, né? E certamente na estética, que foi o grande boom antes de estourar para a área da dor. A utilização desse fármaco na enxaqueca e nos distúrbios dolorosos é inteiramente nova e imprevista. Na verdade, outras aplicações valiosas da toxina botulínica e dos fármacos baseados em sua molécula continuarão a surgir. Então é interessante, na verdade, né? Acho que com certeza ele não tinha a ideia e a proporção que a toxina botulínica, a neurotoxina ia atingir. Bom, quando a gente vai falar então em toxina botulínica e neurotoxina, nós temos que lembrar que nós temos diversos tipos, tá? Tipo A, tipo B, enfim. Comercialmente hoje nós temos o tipo A e o tipo B, tá? E no Brasil apenas o tipo A sendo comercializado, tá? Prof, acho que o seu slide não está passando. Não está passando? Para mim Não tá. está passando. Aqui não está. Para mim, pelo menos, não. Será que eu Será que fiz? você tem que... Tá passando a sua tela, ela não está em tela cheia. Agora passou. Agora passou. Mas aí eu tive que tirar da tela cheia. E para a Eu vou gente está deixar. aparecendo como se estivesse não tela cheia. Está Entendi. aparecendo como se estivesse no computador. Você quer entrar e sair de novo? Vamos ver. Deixa eu só ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, gente. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se foi. Agora sim, agora está indo. Perfeito. Então, Tá no bom, Discord. apresentando o Alan Scott. Deixa eu ver se vai agora. Agora o meu aqui não passa. Aí foi. E aí, uma coisa que, na verdade, a ideia da aula hoje, Tiago, é tentar ser bastante prático. A gente vai falar um pouco de teoria, vai falar um pouco das possibilidades do futuro, enfim, mas a gente precisa ser prático, tá? Porque a gente precisa perder o medo de utilizar alguns tipos de medicações e a toxina botulínica é uma delas. Nós precisamos ter, tá? E é importante sempre quando a gente vai escolher a toxina que a gente compare, tá? Porque ao contrário do que às vezes o propagandista vai falar que não se deve comparar, sim, elas devem comparar, porque elas não têm doses exatas entre si, né? Então não são totalmente intercambiáveis, tá? O que a gente precisa lembrar então? Que a toxina botulínica, tá? Ela é composta por essa proteína formadora de complexo, tá?
que é mais pesada. Ela é composta por uma cadeia de aminoácido pesada que é conectada por uma ponte disulfídrica, tá? Que é essa em vermelhinho que eu coloquei aqui, tentando ser mais didático, com a cadeia leve. Quem ativa? Quem ativa biologicamente é a cadeia leve, tá certo? Esse daqui, então, é a estrutura básica, tá certo? Lembrando que elas, na verdade, tanto o Botox, tá, quanto o Dyspor, eles são formados por duas moléculas dessa, tá bom? Lembrando, então, que quem é ativo é a cadeia leve, tá bom? E a gente tem que lembrar, salientando aqui, dessa cadeia disulfídrica, o quê? Ela é o que mantém a substância ativa. Por isso que, na verdade, a toxina botulínica ela é tão delicada, tão estável. Por isso que, na verdade, na manipulação, você tem que ter cuidado, você não agita, igual nós anestesistas adoramos fazer, né, com antibiótico, tá? Que o soro dá aquela agitada, parece que está fazendo até uma batida de morango. Não. A toxina ela tem que ser diluída de uma maneira mais suave, tá? Lembrando que quem for começar a trabalhar, não sei se todos já trabalham, pode ir comentando aí, tá, gente? O Botox, ele praticamente, a hora que você olha, não tem nada dentro do frasco, é praticamente um vazio, tá? Mas tem toxina suficiente ali nas unidades preconizadas, né, apresentadas, tá bom? Cuidado, então, com a manipulação, com o preparo, com a diluição, porque ela vem em pó, tá certo? E ela não pode ficar muito tempo preparada. Então, uma vez que você reconstituiu, ela tem um prazo. Quanto antes você utilizar, melhor, tá certo? O Botox, na bula, ele fala que depois de reconstituído, pode ficar até 72 horas na geladeira refrigerada. Lembrando que, tá? Então seria essa a estrutura básica, tanto do Botox quanto do Dyspor. E é importante a gente saber para que a gente saiba escolher qual a toxina que a gente vai utilizar. Por quê? O Xelmin, tá? Ele não tem aquela proteína formadora de complexo, tá? Então ela é uma proteína menor, ela é uma estrutura menor, ela, teoricamente, o que a empresa fala é que ela é menos imunogênica, ela tem uma vantagem em relação ao Botox, que sempre argumentam que é o fato de não precisar ser refrigerada, tá? Então, tanto o Botox quanto o Dyspor tem que ser mantidos em refrigeração, não dá para você deixar em temperatura ambiente. Já o Xelmin tem essa vantagem. O fato de não ter essa proteína formadora de complexo poderia ser favorável àqueles pacientes que ficam fazendo múltiplas aplicações. Então, aqueles pacientes com espasticidade, com distonia, que você vai aplicar 10, 15, 20 vezes, poderia ter uma vantagem quando comparada com as outras. Tá? Aqui só uma tabelazinha só para a gente ter uma ideia, um ponto ou outro que é interessante. Tá? O pH delas são muito próximos, exceto do Miobloc, tá? A gente não tem no Brasil. O Miobloc ele é mais doloroso na aplicação, tá certo? Tanto o Botox quanto o Dyspor, eles têm que ficar em geladeira. Então, quando a gente vê já o Xelmin, ele pode ficar em temperatura ambiente, tá? Quando a gente vai comparar as doses, quando a gente pega os atlas de aplicação, inclusive, a gente vê que as unidades elas não são extremamente proporcionais. Então, uma unidade do Botox, nós necessitamos de 3 unidades do Dyspor, tá? Isso é importante a gente ter em mente. O Xelmin, ele fala que é 1 para 1. Já vi grandes profissionais falarem que, na verdade, você precisa de uma dose ligeiramente maior dele e ele dura, às vezes, um pouquinho menos do que as outras substâncias, tá bom? Cuidado, Botox, toxina não é tudo igual, tá? Saiu isso daqui recentemente no Fantástico, uma toxina que chama-se Isrademe, que ninguém sabe o que é, de onde vem, para que serve no final das contas, está sendo comercializada como toxina botulínica,
mas a empresa, inclusive em Israel, que tem esse nome, ela desconhece a produção, ela não produz toxina e ela não, não comercializa nada com o Brasil. Então, assim, quando for para comprar, a premissa que nós temos que ter é vamos comprar material de qualidade. Então, não dá para a gente comprar qualquer toxina, tá? A armazenagem é importante, como que ela vai ficar guardada, como a gente vai preparar, etc. Tá bom? Mecanismo de ação. Tá? É importante a gente lembrar que que vai funcionar mesmo, Tiago, é a cadeia leve, tá? Ela tem que ser interiorizada, tá bom? Ela vai bloquear a liberação através da SNAP25. Essa proteína ela é necessária para que a vesícula com acetilcolina seja exteriorizada, tá? Seja lançada na fenda sináptica. E aí essa cadeia ela acaba bloqueando justamente essa proteína. Tá, então todo o mecanismo da dor parece que vem então da parte muscular, é isso? Então a gente faz um relaxamento muscular e a gente consegue... Não. O que a gente percebe, na verdade, é que o efeito dela vai muito, muito, muito além do que o relaxamento muscular, tá certo? Então, começou-se a investigar e tem uns estudos muito interessantes com ratinhos que foram verificados após a aplicação periférica da toxina botulínica, foi verificado aquela proteína, SNAP25, no gânglio da raiz dorsal sendo clivada e no corno posterior da medula, ou seja, sinalizando que essa toxina que a gente aplica perifericamente, ela caminha retrogradamente pelo nervo, tá? Então, é muito interessante, inclusive tem alguns estudos mostrando alteração pela ressonância funcional de córtex, tá? Então, assim, a toxina, ela vai muito além do que apenas sua ação na musculatura perifericamente, tá? Mesma coisa aqui. Então, aquilo que eu falei da SNAP25, né, que com isso a gente começa a provar que a toxina, ela não tem só uma ação periférica, tá? Ela tem uma ação central, ela tem uma ação de modulação, tá? Então, ela atua em CGRP, ela atua em glutamato, ela atua em cininas, ou seja, ela faz uma neuromodulação periférica e central dessa dor, tá? Então, o potencial dessa substância é fantástico, tá? Hoje, os efeitos adversos, a única coisa que a gente fala que tem que ter respeito, né? Então, respeita a dose, não passe pela dose tóxica, e aí a dose tóxica, Botox em torno de 500 a 600 unidades para um adulto, tá? O Dyspor em torno de 1.500 unidades, o Xeomin tem alguns artigos falando até em 800 unidades, tá? Então, assim, só não passar da dose tóxica e saber onde você está aplicando. Os efeitos adversos, no caso de blefaroespasmo, é você acabar tendo pitose palpebral, ter ressecamento de mucosa, pegar, na verdade, a glândula salivar, ressecamento ocular. Então, sempre quando a gente vai fazer, tanto para a neuralgia do trigêmeo, quando a gente vai fazer para blefaroespasmo, espasmo emifacial, orienta o paciente a usar lubrificante, colírio lubrificante, para diminuir a chance de você ter uma úlcera de córnea, tá? Região cervical a gente respeita muito, porque a toxina, ela tem um efeito local, mas às vezes ela se difunde próximo dos tecidos. Então, a chance de você ter uma disfagia existe, tá? Uma perda de força muscular, disfagia, boca seca, enfim. Tá? Então, a gente tem que... São os efeitos adversos. Então, respeito aquelas doses tóxicas, em torno de 500 a 600 unidades de Botox, 1.500 por Dyspor. Eu geralmente chego até 500 também com o Xeomin, mas os estudos falam até 800. Então, respeite a dose tóxica, saiba o volume, calcule, planeje como você vai diluir essa toxina, tá? Você não vai fazer a mesma diluição para todo mundo. A gente sabe que o Botox ele se difunde menos, então quando a gente vai fazer em face, a gente acaba dando mais preferência para o Botox do que para os outros, tá certo? Conheça a técnica, calcule como você vai diluir, planeje como você vai fazer para aquele paciente, tá?
Nós podemos, então, ter a disseminação local, nós podemos ter a disseminação hematogênica, nós podemos ter um efeito sistêmico, então, gerando como se fosse mesmo um botulismo iatrogênico, e eu já tive. Tá? Então, a gente precisa realmente ter esse respeito pela medicação, mas é uma medicação fantástica, é uma medicação que vale a pena ter no seu estoque para alguns casos selecionados. Quando ocorre disseminação hematogênica, o paciente pode falar que está com astenia, está com fraqueza, perda de força generalizada, diplopia, pitose palpebral, borramento visual, a distensão abdominal, tá? E aí é suporte clínico. No caso de uma pitose palpebral, a gente sempre pede para o paciente fazer compressa com gelo, tá? Que aí diminui a duração desses efeitos adversos, a duração da toxina, e ele melhora um pouquinho antes. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas, o cuidado que a gente tem que ter, inclusive na aplicação. Combinado? Thiago, tá por aí? Bom, indicações. As indicações são as mais são as mais infinitas possíveis. Ou seja, distonia cervical, espasmo hemifacial, blefaroespasmo, as distonias focais, cãibra do escrivão, distonia focal dos músicos, ou seja, quando ele vai tocar, ele tem um movimento involuntário. Na oftalmologia que a gente falou, estrabismo, espasticidade, quer dizer, paciente com AVC, hiperidrose, tá? Lembrando, eu já peguei paciente com hiperidrose que tinha lesão de pele, inclusive dolorosa, tá? Eu já peguei paciente com espasticidade, paciente com AVC, tá? Que mantinha a mão em flexão e fazia machucado realmente na região plantar, né, palmar, perdão. E então, assim, todas essas daí vão ser as possibilidades de utilização. Distúrbios urológicos, ou seja, hiperatividade, tá? Distonia oromandibular, hiperatividade dos músculos laríngeo. Então, e, claro, que é o boom do que está acontecendo, que é a utilização da toxina dentro da nossa área, que é a dor. Queria só mostrar um casinho que eu fiz algum tempo atrás aqui, tá? É um paciente com uma distonia cervical, um retrocólis, e que tinha bastante dor, tá? Então, esses movimentos involuntários, né, a distonia, gera, pela contratura, pela continuada, acaba gerando dor. Então, ele tinha uma distonia cervical, tinha um retrocólis, tinha uma estenose de canal. Você que é cirurgião, Thiago, tinha uma estenose de canal cervical, tá? Tinha mielomalácia, ou seja, tinha acometimento da medula, mas o cirurgião não tinha como artrodesar. Por quê? Vocês vão ver o movimento dele. Antes da aplicação da toxina. Olha a postura dele ao andar, tá? Então, era a postura que ele tinha para conseguir manter o olhar dele, conseguir olhar para frente, né? 14 dias após a aplicação, então você vê que ele ainda mantém um movimento ainda de retrocólis aqui, ainda mantém uma certa distonia. E aqui eu juro para vocês que eu achei que fosse uma foto que a família tinha mandado, mas não, você olha e tem o crucifixo dele aqui balançando, né? Então, nesse momento aqui, acho que foi 30 dias depois, ele foi liberado para a realização da artrodese de coluna cervical. Tá? Então, para você ver, assim, não existe uma outra maneira da gente tratar esses pacientes, senão pela aplicação da toxina botulínica. Nesses casos de distonia, a gente sempre precisa de uma eletroneuromiografia. Para quê? Para a gente escolher, tá, quais os músculos realmente estão acometidos. Aquela regra que a gente tinha de é um laterocólis, é um retrocólis, é tal músculo, isso tem assim, hoje a gente não aplica muito, a gente sempre encaminha para um eletrofisiologista para ele fazer realmente, traçar quais são os músculos mais acometidos para a gente escolher as doses, determinar as doses que a gente vai aplicar. Opa. Bom, e aí, justamente falando sobre a distonia, falando sobre as contraturas musculares, vamos falar sobre dor crônica, tá? As dores musculoesqueléticas são as causas mais comuns de incapacidade e absenteísmo nesse trabalho, tá? A neurotoxina, desde o primeiro trial que foi feito foi em 94,
tá? Então, eles começaram a observar o quê? Que pacientes com espasticidade, com distonia, que vinham para a aplicação, tinham esses movimentos involuntários, relatavam dor, e depois que a gente fazia a aplicação da toxina para esse distúrbio neurológico, o paciente apresentava melhora das dores, tá? Claro, igual a gente comentou, não é só pelo relaxamento muscular. Claro, é pelo relaxamento muscular, mas também por uma modulação central dessa dor que a toxina é capaz de proporcionar, tá? Primeiro trial, então, para síndrome miofascial foi em 94, mostrando resultados assim muito promissores, tá? Porém, o que acontece? É sempre aquele problema, como a gente não tem uma uniformidade dos artigos, das pesquisas, doses, como que é feita a aplicação, a hora que a gente taca todo mundo e passa a peneira, os resultados são inconsistentes, tá? A gente acredita, então, que tem essa redução da produção excessiva de acetilcolina, tá bom? Que a gente consegue visualizar. Porém, tem esse efeito antinociceptivo direto, ou seja, a neurotoxina, ela inibe a liberação de substância P, bradicinina, CGRP, glutamato, ou seja, ele consegue bloquear a sensibilização central dessa dor. Não é só, então é muito pobre quando a gente fala, melhorou a dor porque relaxou a musculatura, o paciente melhorou a enxaqueca porque era tudo... Não, não é. Na verdade, existe um componente mais profundo disso que justifica o efeito dessa medicação, tá? Então, existe realmente a redução dessa sensibilização, tá? Os estudos mostram resultados contraditórios. Existe, porque tem uma dificuldade no diagnóstico, precisar quem vai receber, uma padronização das doses aplicadas, tá? Porém, Ramon, você aplica? Aplica. Para miofascial? Sim, tá? Eu vou citar 2 casinhos aqui, eu acho que o legal desse bate-papo é justamente, além de mostrar o que a gente tem de artigo, falar, olha, eu faço assim, eu faço assado, eu tomo tal cuidado, né? E eu vou citar 2 casos. Um dele é uma colega médica, tá? Eu não coloquei aqui, não digitei. É uma colega médica que ela tem uma dor lombar, ela tem uma possível dor sacroiliaca, tá? Mas que ela chegou com exacerbação, tinha muito ponto miofascial na região lombar. Eu falei para ela, olha, a gente pode tentar fazer uma toxina, vamos tentar? Vamos. Ela ficou bem, acho que uns 5, 6 meses, tá? Sem dor. Agora nós estamos programando, porque ela veio com uma ressonância, realmente tinha acometimento de sacroiliaca e tal. Falei, vamos fazer um bloqueio em centro cirúrgico e tal. Ela falou, tá, podemos fazer, mas eu queria aplicar toxina botulínica também. Então, assim, para você ver que realmente ela sentiu uma melhora dessa dor, tá? Independente do que, às vezes, os artigos acabam mostrando. Essa paciente é uma paciente antiga minha, acho que foi uma das primeiras pacientes, há uns 6 anos atrás. É uma paciente que está hoje com 44 anos já. Ela tinha uma síndrome pós-laminectomia, já tinha sido muito mexida, uma paciente jovem, tá? É professor de educação física, já tinha usado pregabalina, duloxetina, relaxante muscular, restiva, já tinha feito tudo o que a gente tinha direito, já tinha feito bloqueio simpático lombar, peridural, simpático venoso, enfim, tudo, só com melhora transitória. Eu tinha um frasquinho, acho que sobrando lá, estava para vencer, falei, vamos aplicar? Vamos. E essa foto aqui é que eu pedi para ela mostrar. Falei, olha, me manda umas fotos aí depois que eu preciso apresentar no congresso e tal. E aqui as fotos dela fazendo exercício em casa, entendeu? E a frase que ela mandou era que toxina botulínica era vida. Então, assim, ela teve sim uma melhora sustentada aí por 4, 5, 6 meses, né? Evidenciando que realmente tinha aquele componente miofascial e de sensibilização que a toxina conseguiu realmente cobrir. Aquilo que eu falei, então, a gente achava que era só pelo relaxamento, mas não. E aí a gente abre as possibilidades para as dores neuropáticas, a gente abre as possibilidades para epicondilite lateral, a gente abre possibilidade para fascite plantar, a gente abre possibilidade para as artroses, tá? Gonartrose, porque justamente como a gente fala que ele tem uma modulação central dessa dor, a gente consegue abrir esse leque para a maioria das coisas, tá?
O primeiro relato de caso para a neuralgia do trigêmeo foi em 2002, perdão, para um paciente que estava fazendo uso para espasmo hemifacial. Tá? Então, não sei se por compressão, o que estava acontecendo ali, se tinha uma alça vascular, eu realmente não lembro. Esse paciente estava aplicando toxina botulínica para espasmo hemifacial, ou seja, para quem não é neurologista, é quando a gente tem, na verdade, blefaroespasmo, que é quando as duas pálpebras se fecham, ou a gente tem o espasmo hemifacial quando é só de um lado, tá? De um lado ou do outro. E ele fazia aplicação para o espasmo e era um paciente de 90 anos, né? E que tinha a neuralgia do trigêmeo também, e que observaram que durante a aplicação para o espasmo hemifacial, ele relatou melhora sustentada dessa dor. Tá? Então, o que eu acho que é muito interessante é porque um procedimento pouco invasivo, tá? Que você pode propor para o paciente no momento que ele chega no seu consultório. Então, olha as vantagens. Você não precisa levar para o centro cirúrgico, tá? Você tem na sua geladeira. Não é invasivo, então não é um balão que você vai fazer, não é uma risotomia. Então, assim, claro, você vai falar, olha, é totalmente off-label, mas existe vários artigos mostrando o benefício. Quer tentar? Então, é uma possibilidade que a gente tem. Tem um estudo randomizado duplo cego posterior mostrando esse benefício, essa sustentada, tá? As doses são pequenas, tá? Então, falei da diluição. Geralmente a gente vai fazer um pontinho para a neuralgia do trigêmeo a cada 1 centímetro de distância, tá? Intradérmico. Geralmente 1 centímetrozinho, e a gente vai cobrir a região, ou seja, de V1, V2 ou V3, a região realmente acometida, ou até mucosa oral, se for o caso. Combinado? Lembrar sempre de diluir em solução salina, né, que é, como diz, lembrar da ponte, tá, de sulfídrica, que ela é instável, então quanto mais tranquilo a gente for, melhor. E porque dói menos também, tá? E aí eu vou aproveitar, a gente vai falando, por isso que é bom bate-papo, né? A gente vai falando e a gente vai lembrando. Uma dica que eu recebi de uma dermato: troque a agulha de insulina várias vezes durante a aplicação. Não seja pão duro, tá, Thiago? Por quê? Ela, depois de 10 perfurações, 8, ela vai perdendo corte e fica doloroso para o paciente. Então, eu sempre deixo ali umas 4 agulhinhas de insulina, então eu vou fazendo a aplicação, daqui um pouquinho eu troco, pego outra, com bisel novo, e realmente o paciente começou, depois disso, a não reclamar mais de dor durante a aplicação. Aqui só para mostrar então a diferença, né? Então a gente tem aqui a aplicação, a gente tem o placebo, tá? E a toxina. Então a gente vê na verdade uma melhora no VAIS, uma melhora inclusive sustentada. E aqui quando a gente pega a impressão do paciente, né? Então a gente vê que na verdade a maioria acredita que houve uma melhora dessa dor. Essa foi uma paciente que chegou para mim no consultório, tá? Era um paciente que tinha esclerose múltipla, pós-transplante autólogo, evoluiu com herpes zoster, uma neuropatia pós-herpética em região de V1, V2 e V3. Tá? E aí a gente fez a aplicação, propus para ela, falei, olha, tem toxina aqui, até a gente decidir o que vai fazer, vamos tentar a aplicação? Vamos. Abriu o frasquinho, já fez ali, e em 5, 6 dias depois ela já estava relatando melhora. Tá? Então, o que a gente precisa? Quando a gente está pensando em espasmo hemifacial, blefaroespasmo, sei que não é o tema da aula, mas quando a gente está pensando em neuralgia do trigêmeo, a gente vai ter que fazer a periorbitário. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado não sei, consegue ver meu apontador aqui, Thiago? A gente não consegue, a gente não pode fazer a aplicação, tá, nessa região mediana, porque a gente pega o levantador da pálpebra, tá? Então é nessa região aqui que a gente vai errar e o paciente vai ter pitose e ele vai voltar reclamando. Então como que a gente faz? Periorbitários são 5 pontos,
super fácil de fazer. Então, forma aquela pápulazinha, tá? A maioria das vezes, e para enxaqueca, na verdade, a gente dilui 200 unidades em 2 ml, tá? Então, cada ml nós vamos ter 50 unidades, ou seja, cada 0,1 nós temos 5 unidades do Botox disponível, tá? E aí a gente vai aplicando. Uma dica, quando for periorbitário, não aplique as 5 unidades, porque dá pitose, tá? Eu já fiz bastante pitose com isso. Atualmente eu aplico apenas 2,5, um pouquinho menos. O essencial para fazer aquela elevação, tá? Para fazer aquela pápulazinha, só. Neurotoxina, tá? E osteoartrose. Existe um questionamento se teria benefício ou não, tá? É muito contraditório. Eu fiz em um paciente, mas assim, não dá para falar se vai ter, se não vai. Os estudos são muito contraditórios e não sustentam a nossa aplicação, tá bom? É apenas teórico por enquanto. Então, não evidenciou diferença estatística, tá? É uma possibilidade? Espero que alguém se sente para estudar e a gente tente avaliar. Dentro da dor oncológica, será que existe um nicho? Será que existe um espaço para neurotoxina? Lembrando que a principal causa de dor entre paciente oncológico acaba sendo o miofascial. Então, existe um nicho, sim, tá? Lembrando que muitas vezes esse paciente ele é manipulado cirurgicamente, então você tem área de retração, tem áreas de retração, tem áreas de contratura muscular, então pode ter esse benefício. E aí lembrando aqui, eu tenho um caso de uma paciente que ela ficou com uma dor neuropática pós-colocação de prótese mamária, tá? Ela teve que retirar porque tinha uma suspeita de infecção e ela ficou com uma dor neuropática. E a gente faz aplicação, a gente fazia aplicação, já faz acho que uns 2 anos que a gente não faz, na incisão cirúrgica com melhora da alodínia, com melhora das dores neuropáticas, tá? Então, existe sim, né, esse nicho, essa possibilidade de utilização para esses pacientes oncológicos, tá? Lembrando que ou ela acaba sendo intradérmica ou subcutânea, lembrando que essa toxina ela se dispersa, ela caminha pelo axônio, ela se dispersa próximo dos tecidos. Para a dor complexa regional, existe sim uma possibilidade, tá? Inclusive eu já fiz um simpático lombar, que eu vou descrever aqui na frente, para uma paciente com dor neuropática, tá? Existe a possibilidade de injeção próximo dos gânglios simpáticos. A única coisa que eu chamo bem a atenção é porque existem alguns artigos para gangue estrelado, mas dá medo questão de disfagia. Então, o paciente tem que estar muito ciente que ele pode ter disfagia, ele pode precisar de uma sonda, ele pode precisar ficar aí durante o período da toxina, ele vai ter dificuldade para deglutição, tá? Então, antes de fazer, é sempre importante a gente esclarecer e conseguir cobrir tudo isso. Existem alguns artigos mostrando a aplicação da toxina intradérmica, tá? Com melhora da dor. Então, é uma possibilidade, tanto para o paciente com polineuropatia diabética quanto para síndrome de dor complexa regional. Existe esse efeito, foi mostrado pelos artigos, que eles são mais duradouros do que o bloqueio simpático lombar ou de gangue estrelado guiado com um corticoide e anestésico, tá? Esse foi o caso que eu fiz, já deve fazer uns 5 anos por aí, tá? É uma paciente jovem, enfermeira, que teve um politrauma, um TCE grave, brain swelling, trauma raquimedular, ficou com uma espasticidade de membros inferiores. E existem alguns artigos mostrando que a aplicação no simpático lombar melhora as dores neuropáticas, as distrofias, enfim. Eu propus para ela, falei, vamos fazer? Vamos. E a gente fez um bloqueio. Nessa ocasião, eu apliquei 50 unidades, 25 de cada lado, tá? Ela ficou bem, muito bem, deu uma resposta fantástica. Só que o que acontece? Aquela coisa, né? O bom é inimigo do ótimo. E aí, quando eu fui refazer o bloqueio, eu decidi fazer
100 unidades. 100 unidades. E aí tem os relatos, né, de que principalmente quando a gente faz em simpático, na verdade tem uma absorção maior, hematogênica. E aí o que aconteceu foi que essa paciente fez um botulismo iatrogênico, eu estava no 14º CB-dor, 14º? Acho que era, foi em São Paulo, né? E ela me ligando, porque ela estava com pitose, diplopia, distensão abdominal, todo aquele negócio. Depois a gente não teve coragem de refazer nem com dose menor, tá? Então a gente partiu para outras terapêuticas, mas é uma possibilidade de estudo, uma possibilidade de aplicação aí. Para dor perineal, eu já fiz 2 casos, tá? Com neurotoxina, então fiz gânglio ímpar, tá? Com baixa dose, 20 unidades, 10 unidades, uma melhora mais sustentada, tá? Quanto tempo eu tenho? Que eu falei que eu ia soltar o cronômetro e não... Bom, foram 40 minutos. Bom, as possibilidades são as mais infinitas. Quer dizer, bruxismo, né? A gente consegue fazer aplicação em triângulo, na masseter, tá? 5, 10 unidadezinhas em cada ponto. Também é uma das possibilidades, tá certo? Bom, e o grande carro-chefe, que é o que está dentro da bula, até então a gente estava falando apenas off-label, né? Agora, o que está dentro da bula que consta em bula exclusivamente do Botox, é a aplicação, é a utilização dele para enxaqueca, né? Então, os estudos, o que validou a utilização foi o PREMPT de 2010, tá? E é o que guia os pontos, inclusive, até hoje. Por essa técnica, na verdade, a gente utiliza entre 155 e 195 unidades, tá? São 29 a 31 pontos. Saiu um artigo recente, foi na Cochrane, tá? São 31 a 39 pontos, perdão. Saiu um artigo recente, eu não tinha essa noção, na verdade foi 2020. Porque quando a gente tem um negócio novo, a gente quer usar para todo mundo, né? Então, quer dizer, será que eu vou usar a toxina para todo mundo? Quando eu vou usar? Para quem? Eles chamaram a atenção nessa revisão que a toxina ela é mais cara que o propranolol para enxaqueca, e aí 25 vezes, tá? E ela é mais cara que o topiramato 19 vezes. Ou seja, nós temos que levar em consideração, quando a gente vai escolher para qual paciente utilizar para enxaqueca, 1, enxaqueca, 2, episódica ou crônica, ou seja, 15 ou mais dias no mês, tá certo? E se houve falha com a profilaxia. Essa revisão da Cochrane foi bem interessante, porque ela mostrou que a não inferioridade da toxina botulínica frente ao topiramato e frente ao ácido valproico. Aí você fala, tá, então eles são parecidos, não tem... então eu vou usar o que é mais barato. Tá, nós temos que lembrar que é uma medicação de uso crônico, ou seja, você vai ter que tomar todo dia, tá? Então essa medicação profilática nós vamos ter que utilizar todo dia. Tomar medicação por 10 dias, 7 dias de antibiótico, já é difícil, né? A gente interrompe um pouquinho antes. Imagina você tomar cronicamente, tá? Então, a gente precisa ponderar. Então, na verdade, eu sempre dou essa liberdade de escolha ao paciente. Olha, pelos estudos, a gente vai utilizar, se você tiver falha, a 2 medicações profiláticas. Se você tiver realmente a enxaqueca crônica, ou seja, maior ou igual a 15 dias, está aí indicado. Ah, doutor, mas eu quero usar porque eu não quero usar medicação profilática todo dia. Ok, vamos bater um papo, vamos conversar e vamos tentar, tá? Então, mas os critérios seriam esses. Como que a gente faz? Tá? Então, a gente pega o frasquinho de 200 unidades, lembrando, são 195 unidades, e a gente pega, então, um frasquinho de 200 unidades. Para quem não está familiarizado, o Botox nós temos 50, 100 e 200 unidades. O Dysport nós temos 300
tá? E 500 unidades. E o Xelmin nós temos 100 unidades. Combinado? Então, a gente pega 200 unidades do Botox. O único que está em bula é ele. Ah, Ramon, você já aplicou Xelmin? Já. Você já aplicou Dyspor? Já. Para enxaqueca? Já. Mas eu sempre deixo muito claro para o paciente, olha, não está na bula. Olha, o trabalho que dá sustentação à aplicação disso para enxaqueca fala do Botox. Mas, nessa compra, esse daqui está um pouquinho mais barato. Quer tentar? Sempre jogando limpo com o paciente, tá? Então, a gente dilui para 2 ml. Ou seja, eu pego 2 seringuinhas de insulina, tá bom? Só a maneira prática da gente fazer. Ou seja, seringuinha de insulina tem 1 ml, dilui com soro fisiológico, de preferência gelado, para ficar mais estável aquela ponte de sulfídrica, tá bom? E também menos dor. E em cada seringuinha, ou seja, vai ter 50 unidades, ou seja, cada traço maior da seringa de insulina vai ter 5 unidades, tá bom? Como que a gente faz? Como que a gente começa, tá? Então, os primeiros pontos, é interessante que a gente padronize, que a gente faça essa aplicação de maneira mais medular. Quando eu estou fazendo aplicação para câimbra do escrivão, quando eu estou fazendo para espasticidade, quando eu estou fazendo para distonia, eu faço geralmente guiada por ultrassom, mas para enxaqueca, na verdade, são todos os pontos já pré-estabelecidos, quer dizer, qualquer um consegue aplicar, é fácil e o resultado vem. Tá? Então, a gente vai começar primeiro no corrugador e no próceros, 50 unidades em cada um. Depois a gente vai para o frontal, tá? São mais 4 pontinhos, tá? Então a gente pega na linha média, tá? 5 unidades, lembrando que ele é intradérmico, não precisa, antigamente a gente batia no osso e voltava, não precisa, tá? Aplica mais 5 unidades em cada ponto. Lembrando que aqui está mais ou menos 1,5 acima do frontal que a gente, do prócero que a gente acabou de aplicar. O que eu acho muito interessante é porque assim, eu sempre brinco quando eu vou falar de toxina, é que mesmo errando, você acerta, né? Porque se não funcionar para enxaqueca, pelo menos vai melhorar um pouquinho para ruga, para estética. Depois a gente parte para o temporal, tá? Então mais 4 pontos. Como que a gente faz? A gente pega a linha média da orelha, tá? Sobe 5 unidades, depois a gente faz mais um triângulo acompanhando o pavilhão auditivo, tá? Mais um triângulozinho, 5 unidades em cada ponto. Vai para a região occipital, então é muito rápido, 10 minutos você conseguiu aplicar, conseguiu diluir, conseguiu fazer, tá? Região occipital, você vai fazer 2 triângulos também, então você palpa a protuberância occipital, sobe 1 centímetro, vai lateral, faz 3 aplicações, tá? 5 unidades em cada ponto novamente. Vamos descer para a região paraespinhal, 5 pontos, e aí é interessante não aprofundar muito, é interessante você não abusar dessa dose para não ter fraqueza muscular, tá? 4 pontinhos, 5 unidades em cada ponto. E aí eu termino de aplicar a gente termina de aplicar no trapézio, tá? Então eu falo assim, já que abriu o frasco, você termina tudo, tá? E aí você completa as 200 unidades espalhando pelo trapézio. Sempre lembrar de pedir para o paciente o quê? Não ficar coçando o olho, não fica coçando o olho, não coça a fronte, não fique muito tempo deitado, porque a toxina espalha e aí você pode acabar tendo efeitos adversos, tá certo? $50 minutinhos. Bom, as possibilidades são, como a gente comentou, são infinitas. Tá? Eu acho que ele tem que ficar, eu coloquei essa imagem aqui, em caso de emergência, quebre o vidro, que é a ideia que eu tenho da toxina botulínica. Você tem no seu consultório alguns frascos, 4, 5, 6, dependendo do seu volume, para casos específicos. Tá? Então, uma neuralgia pós-herpética, que aí vai aplicando em todo o dermátomo, para uma síndrome miofascial, tá? E lembra, dor miofascial dói mesmo, tá? Tem paciente que realmente tem limitação funcional por causa disso, tá?
Eu já apliquei para epicondilite lateral, tá? E os estudos mostram que não existe uma diferença entre você aplicar corticoide e você aplicar toxina. Então, poxa, vamos tentar, talvez aplicar a toxina fosse alguma coisa melhor. Porém, a gente tem que lembrar do custo, né? Então, é uma medicação realmente cara, nem sempre acessível, tá? Hoje, não sei se vocês sabem, mas existe um programa do Botox para enxaqueca, tá? Então, você faz a prescrição no receituário branco, né, carbonado, e coloca o CID de enxaqueca, descreve que é para enxaqueca e tal, e o paciente consegue comprar diretamente por um preço bem mais acessível. Hoje está saindo em torno de R$ 1.050, tá, para o paciente. Para você comprar em torno de 10 frascos, sai em torno de R$ 1.600. Quanto mais você compra, mais barato você consegue desconto, às vezes um frasco ou outro de brinde, então acaba barateando. Mas assim, a imagem que eu queria deixar para vocês é essa daqui. Olha, existe uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode utilizar no nosso consultório, tanto na parte da neuro quanto na parte da dor, tá? Que a gente pode fornecer para o nosso paciente e que com boa resposta terapêutica. Tem alguém acordado ainda? muito bom, mestre. Excelente aula. O Thiago falou aqui que meu slide não estava passando. Thiago, desculpa, demorei para ver, tá? Não, mas foi aquela hora que eu te chamei, cara. Bom, deixa eu voltar aqui. Só voltar. Quantas unidades você utiliza em ponto gatilho? Olha, depende vou ser muito sincero, depende muito da extensão e de quantos músculos eu vou aplicar, tá? Porque assim, se você for pensar que 200 unidades aí está saindo em torno de R$ 1.600, se eu quiser pegar um grupo, uma quantidade maior e, enfim, vai sair muito caro. Geralmente eu aplico em torno de 2,5 unidades, 5, às vezes até 10 unidades em cada pontinho, tá? Ponto gatilho. Geralmente eu faço com ultrassom, então é interessante porque você vai vendo justamente a hidrodissecção do tecido. Então você consegue ver que a medicação está se espalhando, tá? Então, além de você fazer o agulhamento, você ainda faz a toxina, tá? Uma coisa que eu ouvi de um professor que é um aplicador, né, de toxina botulínica nato, que uma vez a gente perguntou, quantas unidades você aplica por ponto na face? Ele falou assim, eu não conto isso. Eu espero fazer a pápula e paro. Então, assim, a gente, no começo, a gente começa realmente, tem que ter 2,5 unidades, não começa a fazer 5, porque os artigos que eu tinha lido falava disso. E aí eu comecei a ver que eu estava tendo mais efeito adverso, comecei a reduzir, e a pitose diminuiu, enfim, a paresia acabou melhorando, tá? Então, assim, mas geralmente eu faço 5 a 10 unidades por ponto gatilho, tá? As aplicações 5 a 10 intradérmicas, unidades? 5 5 a a 10 10 unidades? unidades. E aproveito já com o meu agulhamento, tá? Às vezes, Thiago, depende, porque assim, tudo depende de quanto você vai fazer, de quanto você tem de toxina. Eu já fiz, nem sei se vale a pena gravar isso, né? Mas alguns pacientes, quando eles acham muito caro, eu falo, olha, dá para a gente tentar fazer 100 unidades de Botox para enxaqueca. Quer tentar? Tá totalmente fora do protocolo, porque eu sempre brinco que quem criou o protocolo vai para o inferno, né? Porque a gente tem frasco de 50, 100, 200, o cara me cria um protocolo com 155 unidades. Eu falo, vai para o inferno. E então, assim, às vezes o paciente fala, doutor, eu quero fazer, mas eu não tenho condições. Eu não chega naquele, olha, eu já fiz com 100, eu tive boa resposta. Quer tentar? Tá? Então, assim, às vezes eu faço uma diluição maior, às vezes eu não faço essa diluição para 1 ml, entendeu, Tiago? Às vezes eu faço para 5. Então, eu pego 50 unidades e diluo para 5. E aí eu vou pegando os pontos gatilhos que ele tem, guiado por ultrassom, e você vê muito nítido, né, toda a solução sendo dispersada ali. Então, com certeza você está cobrindo aquela região, tá? Tem algumas perguntas aqui, eu vou alternar uma pergunta minha com a pergunta deles. Tem uma pergunta do Paulo Bruno aqui. As aplicações intradérmicas têm aquela discreta pápula, né, que você citou. Você tem Isso, algum guia visual para aplicação? Tem um tamanho de pápula, assim, Não, não, pelo que não, ele não, quis não. dizer, né?
Cara, é tato. Você vai fazendo, você vai vendo que dá certo ou dá errado, tá? Uma coisa que eu vi quando eu estava fazendo a pós, espero que ele não esteja aqui, um amigo de São Paulo, um amigo não, uma amiga, na verdade, ela foi fazer a aplicação para espasmo hemifacial e aquela coisa automática, a hora que ela viu, ela estava simplesmente aplicando na linha mediana, tá? Aqui do olho, ou seja, no levantador da pálpebra, só que ela já tinha aplicado. E aí ela entrou em pânico, ela fez, e agora? Eu aspiro? O que que eu faço, né? E na semana seguinte o paciente veio com pitose, né? Então, assim, você vai fazendo, para a região periorbitária, realmente, deu aquela levantadinha, você já para, tá? Mas não existe uma regra. Você vai ver, você começa a pegar visualmente isso e não tem realmente uma regra muito clara, não. Lembrando que a toxina dispersa, então ela vai ser absorvida, ela vai cobrir toda aquela área próxima ali, tá? Ok. Ah, Eu tenho uma pergunta aqui, Ramon, minha, qual que é a sua experiência? Porque a toxina, ela difunde, né? Eu estou te perguntando exatamente. isso porque, por exemplo, quando a gente faz para trigêmeo, você citou aí na aula, você faz aquele protocolo, né, subcutâneo no dermato ali, a cada um Isso, centímetro exato. quadrado, não é isso? Você faz Exatamente. em torno de 5 unidades, geralmente? 5 unidadezinhas em cada ponto, só cuidar daí, a experiência minha, periorbitário, Olha, quando eu tenho que fazer, eu faço 2,5, tá? E, e realmente é isso aí. Mas manda a pergunta, Thiago. não, assim, você vê diferença, porque às vezes a maior complicação, pelo menos que eu vejo, é a questão da toxina difundir, pegar o músculo do paciente, fazer aquela paresia facial do lado que você fez, né, a É, toxina, aí ele tem que fazer o contralateral para compensar, às vezes tem que ir no dermato, porque eu não tenho experiência, eu pessoalmente não exato, tenho experiência estética, né? E exato. você vê diferença entre as toxinas, por exemplo, o Botox difunde mais, o Dysport difunde mais, o Xiaomi menos, mais? O que você me conta da sua experiência? O que a gente tem, tá, Thiago, isso é interessante, assim. Uma coisa é que, por exemplo, risório e bucinador, é bom que você não aprofunde demais a sua aplicação. O paciente vai vir reclamando depois, tá? Vou tomar água, tá escorrendo. Claro, isso vai durar alguns dias aí, talvez umas 2 semanas, depois já começa a melhorar. Mentoniano geralmente nunca tem problema, é tranquilo, tá? A toxina, isso eu aprendi, na verdade, com o Dr. Tai em São Paulo, né, no ambulatório. O Botox, eles consideram que difunde menos. Então, a gente sempre dá preferência, quando a gente está fazendo distonia cervical ou face, a gente sempre dá preferência para o Botox, tá? O Dispor, ele, pelo menos nas vezes que eu comprei, eu consegui um valor um pouquinho menor, tá? Mas face e enxaqueca, ultimamente eu não tenho utilizado, então tenho seguido realmente o protocolo. E a gente realmente tem que tomar cuidado com a dispersão dele, tá? Então, é aquilo, falar paciente, algumas vezes, no começo eu fazia, tipo, deixava o paciente deitadinho um pouco, então, já fez, senta o paciente, pede para, orienta não ficar coçando, não ficar massageando a face, porque tudo isso vai fazer com que a toxina se difunda mais e a gente tenha mais efeito adverso, mais complicações. Mas que também, né, Thiago, não são grandes complicações. Quer dizer, poxa, eu tive uma pitose, olha, comprime com gelo, olha, realmente isso vai passar. Quer dizer, o efeito. O que complica mais é quando, às vezes, o paciente faz uma disfagia, não consegue deglutir, você tem que passar uma sonda. Isso realmente é chato, tá? Porque ele vai ficar aí 4, 5 meses, às vezes, precisando dessa sonda, ou, né? Enfim. Você me perguntou da simetria. A simetria é importante, né? Principalmente quando é mulher, né? Então, assim, quando eu estou fazendo espasmo hemifacial, eu aplico dose cheia de um lado, do lado acometido, e do lado contralateral eu aplico 50% da dose, tá? E aí depende muito do paciente, quer dizer, porque eu vou utilizar dose dobrada, né? Então, vou utilizar, vai custar vezes 2, entendeu? Mas, realmente, você tem que pensar nessa simetria. Então, quer dizer, fazendo periorbitário, frontal, né? Enfim, você vai ter, o zigomax vai ter que fazer isso daí, dar uma balanceada para tentar manter uma simetria, tá? A maioria das vezes passa batido, passa tranquilo, ninguém reclama disso não, tá? Efeitos adversos, então, Fabiola, principalmente, assim, mais a gente tem medo da disfagia,
pitose. Se tiver dispersão hematogênica, você vai ter uma sintomatologia de botulismo, então fadiga muscular, diplopia, turvação visual, distensão abdominal, tá? Então, assim, respeite, primeira coisa, sempre aspira, vê se não está dentro do vaso, garanta que você está usando dose segura, não vai querer utilizar a dose acima daquilo que está permitido, tá? Então, na neuro, muitas vezes a gente fala que a gente não vai zerar, por exemplo, aplicar em toda a musculatura que a gente precisa, porque às vezes é um paciente que tem uma tetraplegia, uma paraplegia, que você vai fazer a aplicação para ganhar um pouco de função ou ganhar higiene, por exemplo, e a dose vai passar da dose tóxica. Não, espera um pouquinho, o que mais te incomoda? O que está mais atrapalhando? É a higiene? Então, quer dizer, é o peitoral, que eu preciso ganhar a abdução do ombro, entendeu? Membros inferiores, que eu não consigo ter uma higiene adequada, eu preciso aplicar nos adutores, entendeu? Membro superior, preciso ganhar um pouquinho de função, um pouquinho de higiene. Então, assim, você vai escolhendo a musculatura que você vai aplicar para você respeitar a dose tóxica que você precisa ter como limite, tá bom? Olha só, tem várias perguntas para uso em dor miofascial. Primeira pergunta aqui da Raquel. Paciente com dor miofascial que respondeu à infiltração dos pontos com lidocaína. Posso fazer toxina? Eu entendi que ela está falando no mesmo procedimento, ou seja, você fez a lidocaína ali, você pode No misturar com mesmo, toxina, né? não misture toxina com nada, tá? Não misture toxina com nada, porque a ponte de sulfídrica é instável, você não sabe como que funciona, ela é sistemática, entendeu? Então deixa ela sozinha. Talvez o que, eu não sei, eu tinha entendido na hora que eu li a primeira vez, é tipo, olha, se eu poderia fazer um Você bloqueio fez pérsico com a lidocaína, depois lidocaína. você faz toxina, né? Pode ser isso É, também. pode ser. Talvez você até reduza a área que você precisaria da toxina, né? Talvez reduzindo, às vezes, para 50 unidades, enfim, você conseguiria reduzir um pouquinho mais. Pode ser feito. Eu acho que tudo depende muito da conversa com o paciente e do poder aquisitivo, né? Tem paciente que chega e fala, não, ó, eu quero fazer, existe a possibilidade, não quero ficar tomando agulhado, já quero fazer de uma vez, né? Acho que vai depender disso, tá? Cuidado com abrir toxina, usar um pouco e largar o restante na geladeira, tá? Então, lembrou que depois que você reconstituiu, permanece na geladeira, tá? E no caso do Botox, o máximo de 72 horas, Xeomin, se eu não me engano, na bula está 48 horas, tá? Depois disso, ela perde a sua função. Certo. Tem outra pergunta aqui do Luciano. Nascendo miofascial, você mira músculo ou face? E ele Eu pergunta vou, também, eu desculpa. vou fazendo, eu miro o músculo. Tá? Eu faço Hum, guiada por ultrassom, eu vou pegando palpo onde tem a dor, às vezes você vê aquela banda contraída, tudo, tá? Põe a ultrassom e a gente vai dissecando. Já perfeito. fiz muitas cegas também, né? Palpo, aí as cegas, na verdade, a gente faz com leque, né? Você infiltra e você vai fazendo em leque, tentando cobrir o máximo possível, tá? E aí, seguindo, porque assim, a aplicação, né, mesmo para distonia e para espasticidade, ela pode ser às cegas, né? Então, parâmetros anatômicos, Thiago, você sabe bem isso, ou a gente faz por ultrassom, né? Então, você tem toda a técnica. Geralmente, você não é bobo, você dá aquela espalhadinha em leque ali para ver se pega uma área maior. Tem umas perguntas de dose aqui, uma da Sandra, perguntando no piriforme quantos pontos e quantas unidades. Tem do Ricardo Cordeiro perguntando, do Luciano perguntando quadrado lombar, trapézio, para dor miofascial. Na verdade, o que você tem que lembrar? Que a toxina botulínica, ela é como sal na comida, tá? É melhor você aplicar menos e você ver o efeito do que você aplicar dose grande e você ter um déficit, tá? Então, tanto é que a gente fala que para espasticidade, por exemplo, um AVC, que o paciente tem espasticidade de mediada, né? Membro superior, membro inferior, tal. Ele anda. Ele anda porque a espasticidade mantém. Você vai lá, aplica uma quantidade grande de toxina botulínica em membro inferior, achando que está abafando, e o paciente perde a sustentação dele. Então, na verdade, assim, piriforme, 20, 25 unidades, tá? O quadrado lombar é um músculo maior, dá para você aplicar um pouquinho mais, dá para você difundir ali, tá?
Então, sempre tomar cuidado com dose, porque para tentar não gerar uma perda de massa muscular. O trapézio dá para você ir espalhando, é um músculo bem grande também, dá para você colocar ultrassom e ir espalhando, colocar aí 30, 40, 50 unidadezinhas espalhadas dos dois lados, tá? Então, dá para, não existe assim, para espasticidade existe uma dose fixa, tá? Quer dizer, nem é tão fixa assim, né? Se você pegar os atlas, você vai ver que ele, na hora que você pega a dose, tá lá, vai de 50 a 200, entendeu? Então é uma coisa meio. Então eu sempre falo para o paciente, olha, nós vamos tentar aplicar e sempre documenta, tá? Isso é interessante. Lote, marca e dose que você fez em cada músculo. E aí é interessante você ver o paciente, porque ela vai começar a ter efeito depois de uma semana e o efeito teto da toxina 30 dias. Então, é interessante que você veja esse paciente em 30 dias, para você ter o feedback, saber como que ele está, saber o que sobrou. E aí você planeja a segunda aplicação. Então, avaliar esse paciente 30 dias depois da primeira aplicação é fundamental para o sucesso posterior da sua aplicação, tá? Não existe quantidade máxima de aplicações, né? Tipo, olha, eu vou aplicar uma vez, duas vezes, três vezes. Não. O que a gente sabe, Thiago, é que é o seguinte, quanto mais próximo você aplicar, tá? Mais chance de você ter produzir anticorpos contra a toxina, tá? Que é o nosso medo. E aí a toxina vira a perder sua função. A gente sabe que a gente não faz na neuro e na dor, a gente não faz retoque, né? Então, a gente sabe que se você tiver que reaplicar, que você reaplique com um período menor de 15 dias, porque a chance de você gerar, produzir anticorpos é menor. Ah, eu fiz hoje, daqui um mês eu quero refazer, eu quero dar um retoque. Não, espera completar o seu tempo, espera a toxina perder o seu efeito e aí você aplica novamente, tá? Eu vi pacientes que foram aplicados aí 20 vezes, 25 vezes e a toxina ainda continuou atuando. Ah, Ramon, eu estou aplicando, está perdendo função. Pode ser técnica, tá? Pode ser a sua toxina que não está bem bem guardada, ou pode ser porque o paciente está produzindo anticorpo. É raro, mas pode acontecer. Ah, eu estou usando Botox, não está funcionando. Estou usando Dispro, não está funcionando. Posso tentar o Xeomin baseado naquela premissa de que ele é menos imunogênico? Pode ser tentado, tá? Perfeito. Tem vários elogios aqui. Aula brilhante do André Anjo, muito boa aula do Paulo Bruno. Aula prática objetiva excelente, parabéns. Obrigado, gente. O Carlos Macaneiro também pergunta: criança com PC com menos de 20 quilos, quais cuidados gerais? 20 quilos. Então, primeiro assim, você vai ter que olhar, você vai ter que olhar a idade, tá? Porque o Xiaomi, se eu não me engano, acho que a idade mínima é 15 ou 18 anos. O Botox em bula, tá, gente? Estou falando em bula, 2 anos. E a gente vai ter que respeitar a dose tóxica, tá? Então, para criança, é em torno de 5 a 8 unidades do Botox. Então, 5 unidades do Botox, 15 unidades do Dispor por quilo é a dose tóxica para aquela criança, tá? Não passar disso, respeita, tá certo? É importante a gente lembrar que, por exemplo, paciente com PC, ele pode ter retração tendínea, então muitas vezes a sua toxina às vezes não vai atuar como você queria naquele paciente, tá? Lembrar que às vezes o paciente você quer ganhar a abdução de membros inferiores, lembrar da fenolização, tá, do obturador, então é uma possibilidade você fazer guiada por ultrassom, guiada por estimoplex, tá? Você poupa a toxina botulínica, tá? Então, assim, você vai sempre tentando poupar um pouquinho. Olha, vou escolher aonde? Escolher aqui, que é o que mais vai dar ganho para essa criança. Ah, a família fala que o que mais incomoda é a cialorreia. Então, poxa, vamos guardar 20 unidadezinhas para a gente fazer na glândula salivar, entendeu? Lembrando que no rol mesmo, Thiago, só tá para espasticidade e distonia. Tá? Então, para enxaqueca não está no rol, os planos não vão liberar, tá? E nem para dor. Então, as neuralgias, as dores neuropáticas, o plano não vai liberar, tá? Existem algumas artimanhas que alguns colegas utilizam para tentar a liberação, mas aí fica cada caso a caso. Já vi, às vezes, colocar, paciente tem distonia cervical,
para ver se libera. Aí o colega auditor, quando ele entende um pouco do assunto, ele fala, tá, cadê a eletromiografia mostrando a ativação muscular, né? E aí você fica com vergonha e não responde, né? E cancela o pedido, enfim. Então, acho que assim, até esses pedidos a gente tem que ir com cuidado, porque às vezes você pede achando que está ajudando o paciente, você está atrapalhando, né? Não vai conseguir fazer. Nos casos dos músculos mais profundos, aplicação intradérmica, não. Quando eu quero músculo mais profundo, eu vou no músculo e faço a hidrodissecção, tá? Tem um atlas, eu já mandei no grupo uma vez, eu posso mandar de novo. Eu tenho os três voluminhos que foi produzido em PDF, inclusive pelo Dr. Tai em São Paulo, editado pela empresa, mas organizado pelo professor Tai. Eu tenho em PDF, eu posso mandar no grupo depois, tá? Então, cada musculatura a gente escolhe, existe a dosagem específica para ela e a gente consegue ir calculando. Muitas vezes o que você faz, assim, poxa, faltou um pouquinho, você tira de um, põe um pouquinho no outro, entendeu? A gente acaba fazendo isso por quê? Pelo custo da medicação, e às vezes, assim, 5 unidades, 10 unidades, não vai fazer muita diferença naquele músculo específico, entendeu? A gente consegue poupar mais. Tira 5 daqui, tira 5. A gente vai fazendo conta, tá? A gente faz conta, rabisca de um lado, apaga do outro e vai acertando para ter sempre a frasco utilizado inteiro, né? Ou, como é feito, se você tiver um volume grande, você separa as seringuinhas, vai preparando e vai utilizando para todos os pacientes. Então, você vai escolhendo a musculatura, a quantidade que você quer baseado nisso, tá bom? Depois eu mando o Atlas, é interessante ter, tá? É bem interessante, ele já te dá até uma imagenzinha, se não me engano, acho que é esse, que te dá uma imagenzinha de ultrassom, tudo, e a gente vai fazendo esses cálculos, tá bom? Onde nós paramos, Thiago? Como entrar no grupo PEN Brasil? Vamos entrar no grupo PEN Brasil. Ó, pode mandar, deixa eu editar aqui, espera um pouquinho. Vou deixar meu telefone aqui. A maneira mais simples sempre foi o contato direto. A ideia do PEN Brasil sempre foi essa, né? Quer dizer, você tem acesso a todo mundo, você puxa pela manga, fala, tio, me explica aqui. Então, a gente recebe mensagem a semana inteira de colegas, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Enfim, essa troca de experiência é muito rica, né, Thiago? E acho que é isso que dá saudade, às vezes, dos congressos presenciais, né? É isso aí. Se quiser, é só me manda um oi aqui, fala que estava na aula, quer entrar no PEN Brasil, que a gente adiciona lá. Combinado? Perfeito. Tiago, uma coisa que sempre atrás eu tava vendo, e aí eu vou te provocar, né? Eu vou lançar a pergunta para depois responder. A utilização, a utilização de toxina botulínica com anticorpo monoclonal tem lógica para enxaqueca? Você está falando de associar as duas terapias? As duas terapias. Então, eu realmente... Eu tô te lançando a pergunta É. só para depois responder, tá? Uhum. Assim, teoricamente, o anticorpo atua ali no CGRP, né? Exatamente. Então, teoricamente, é um mecanismo meio parecido, né? É meio parecido, mas pelo menos na revisão que saiu na Headache em 2000 eu sou ruim com data, saiu na Headache em 2020, se eu não me engano, fala que existe uma lógica para aqueles pacientes que são totalmente refratários, né? Aqueles pacientes que são totalmente refratários. Eu tô com uma paciente, eu até mandei no grupo. Ela tomava a enxaqueca crônica, né? Ou seja, 15 ou mais dias no mês, com aura, então tinha realmente os pontinhos luminosos. Nós pulamos essa aula, né? A gente desmarcou essa aula. Seria interessante a enxaqueca ter vindo antes dessa de hoje, mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco. E aí, na verdade, assim, ela tomava 6 pacos antes de levantar da cama, 6 pacos depois do almoço, tá? Então, assim, aí esses casos você usa e abusa de tudo, né? Voltei flunarizina para ela,
fiz anticorpo monoclonal, e aí eu já tinha falado para ela, falei assim, ó, a gente vai fazer isso e usar usar toxina. Só que aí, enquanto eu pedi a toxina, tinha acabado, ela falou que tinha melhorado com anticorpo monoclonal. Então, assim, existe lógica, tá? E é uma possibilidade para os casos realmente super refratários aí. Interessante. Esse tema não esgota, né? Se a gente ficar aqui, a gente... Não, É o que pois você falou. é, Toxina é, botulínica é a é, noite gos- toda. é gostoso, é interessante, é fácil, tem que aprender a fazer. Eu falo que é igual cannabis, todo mundo tem que aprender a usar. São duas medicações que você não pode ter medo. É só ter respeito, começar com dose baixa, vai tateando. Lembrar dessas frasezinhas, toxina é igual o salzinho da comida, não adianta você querer utilizar uma dose muito alta, que você vai salgar e vai estragar tudo, então vai com parcimônia, tá? Estuda o paciente antes, escolha os pontos. É ruim quando você aplica e você chega na hora e fala assim, eu vou aplicar onde mesmo? Espera um pouquinho, entendeu? Essa daqui é uma cãibra do escrivão, essa daqui é uma fascite plantar, essa daqui, entendeu? Pô, você vai aplicar onde? Você vai usar ultrassom, vai fazer guiado por palpação, anatomia, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, planeja dessa maneira que dá certo. Recentemente, a Tati fez pós comigo, ela me ligou, ela discutindo um caso de neuralgia, ela falou, olha, é um paciente bem idoso, 90 e tantos anos, eu não quero fazer balão, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu posso tentar toxina? Eu falei, deve. O máximo que vai acontecer é ele ficar, né, bonitinho, ficar mais novo. Melhorou a dor. Então, assim, é igual eu falei, em caso de emergência, realmente quebre o vidro, tá? E utilize e tente para o seu paciente. Acho que vale a pena todo mundo começar a utilizar, vai ter uma experiência, às vezes falha, para a gente falar que teve falha, a gente tem que fazer 2 aplicações, o paciente não melhorar, né? São alguns critériozinhos que a gente vai seguindo, mas acho que todo mundo tem que realmente utilizar, aprender a manejar. Tem Perfeito. mais alguma? Acho que a última foi só elogios à aula. Uma aula muito bacana. Vocês são muito bonzinhos. Obrigado por terem me aturado, tá? A gente depois vai escolhendo outros temas, né, Thiago? Se Deus quiser, dentro da Não, vai ser toxina. legal. Cara, foi muito bom, muita coisa interessante. Thiago, Aprendi. você faz também. Se quiser complementar alguma coisa, fica à Não, vontade, hein, mestre? rapaz, hoje eu só aprendi nessa aula aqui. Aprendi muito, tá? Queria te agradecer por ter compartilhado com a gente essa experiência. Lembrando que essa aula vai, Vai para né, o ar amanhã? no YouTube do PEN Brasil, para quem não viu, para ver, porque foi muito interessante mesmo. Foi uma aula muito prática, né? É isso que a gente às vezes sente falta, né? Das questões práticas mesmo, né? Da sua experiência, isso é o que enriquece a nossa aula, principalmente. E te agradecer, Ramon, de novo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar esse conhecimento sempre com a gente aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço. É sempre bom estar contigo, tá? Virou um negócio meio de compadre, né? Eu Agora modero o nós seu, estamos você modera o meu. na próxima, nós Agradecer Agradecer o Carlos, o Paulo Renato, que foram os idealizadores aí do Caminho Sem Dor, tá? E agradecer a presença de todos, tá? Com certeza, sem vocês aqui, não iria ter aula, não iria ter PEN Brasil, não iria ter Caminho Sem Dor, não ia ter nada. Então, a presença de vocês é fundamental, é o que move, é o que faz a gente ficar estudando e preparando uma aula e gastando tempo para vir aqui, porque realmente é o que é gostoso. E eu espero logo, logo encontrá-los dentro dos cursos do Simpen e nos próximos congressos. Combinado? isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Ramon. Um abraço, Thiago. Um abraço, galera.